Shalom, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Márcio Marafiotti. Estamos na parte 15 do livro Ezequiel. Ele me fez voltar até a entrada do templo. E eu vi que a água vertendo por debaixo da soleira do templo em direção leste. Pois a fachada do templo estava voltada para o leste. A água corria do lado direito do templo, ao sul do altar. Ele me fez sair pela porta norte e dar uma volta por fora até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. Quando o homem saiu em direção leste com uma corda de medir na mão, mediu 500 metros e me fez atravessar a água, que estava até os tornozelos. Mediu outros 500 metros e me fez atravessar. A água chegava até os joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez atravessar. A água chegava até a cintura. Mediu outros 500 metros e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas haviam crescido tanto que se tornaram um rio impossível de atravessar, a não ser a nado. Ele me disse: "Viste, filho de homem?" Depois me fez caminhar de volta pela margem do rio. Voltando, eu vi junto à margem muitas árvores de um e de outro lado do rio. Ele me disse: "Estas águas correm em direção do distrito oriental. Descem para Araba e desembocam no mar, nas águas salgadas. E elas são saneadas. Aonde quer que o rio chegue, todos os animais que se movem poderão viver. E haverá peixe em quantidade, pois ali desembocam as águas saneadoras. Haverá vida onde quer que o rio chegue. Haverá pescadores parados à beira do mar. Desde Engade até Englai, haverá um secadouro de redes. Quanto às espécies de peixe, haverá tão grande variedade de peixe como no mar Mediterrâneo. Mas os seus alagados e lagunas não serão saneados. Servirão de salinas. Nas margens junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvore frutífera, cujas folhas não cairão e cujos frutos jamais terminarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que os banham saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento, e suas folhas como remédio. Assim diz Adonai Hashem: estas são as fronteiras do país que repartireis como herança entre as 12 tribos de Israel, tendo José 2 partes. Todos herdareis o país em partes iguais, pois, de mão levantada, jurei dá-los a vossos pais. Por isso esse país vos tocará como herança. Esta é a fronteira do país pelo lado norte. Partindo do mar Mediterrâneo
passa por Etalon até a entrada de Emate, Cedadá, Berota, Sabarim, que está entre o território de Damasco e o de Emate, a Serticom, que faz limite com o território de Aurian. Assim a fronteira irá desde o mar até Hazerenã, tendo ao norte a fronteira de Damasco e de Emate. Esta é a fronteira norte. A fronteira leste, entre Aurã e Damasco, entre Galaade e o país de Israel, é o Jordão que serve de fronteira até o Mar Morto e até Tamar. Esta é a fronteira leste. A fronteira sul, de Tamar até as águas de Meriba de Cádiz, seguindo a torrente até o mar Mediterrâneo. Esta é a fronteira sul. A fronteira oeste. O mar Mediterrâneo serve de fronteira até a entrada de Emate. Esta é a fronteira oeste. Repartireis este país entre vós, entre as tribos de Israel. Sortearei o país como herança para vós e para os estrangeiros que residem em vosso meio e tiveram filhos. Eles serão para vós como nativos entre os Yalhudins. Convosco eles receberão por sorteio uma herança entre as tribos de Israel. Na tribo em que o estrangeiro estiver residindo, lá lhes dareis herança. Oráculo de Adonai Hashem. Esses são os nomes das tribos. No extremo norte, ao longo do caminho de Etalon até a entrada de Emate, Haserenã, ficando a fronteira de Damasco ao norte. Ao longo de Emate, de leste a oeste, se estende o território de Dan. Limitando com Dan, de leste a oeste estende-se o território de Aser. Limitando com Aser, de leste a oeste estende-se o território de Neftali. Limitando com Neftali, de leste a oeste estende-se o território de Manassés. Limitando com Manassés, de leste a oeste estende-se o território de Efraim. Limitando com Efraim, de leste a oeste estende-se o território de Ruben. Limitando com Ruben, de leste a oeste estende-se o território de Judá. Limitando com Judá, de leste a oeste estende o território que reservareis como tributo. Terá 12,5 km de largura, e o comprimento de leste a oeste será o mesmo das outras partes. No centro ficará o santuário. A parte que separareis para Hashem terá 12,5 km de comprimento por 10 km de largura. A esses pertencerá o território sagrado, aos sacerdotes. Uma área cujo comprimento ao norte e ao sul será de 10,5 km, e a largura do lado oeste e do lado leste será de 5 km. No centro ficará o santuário de Hashem. Pertencerá aos sacerdotes consagrados, descendentes de Sadoc, que mantiveram meu serviço sem se desviarem,
enquanto os Israeludins e os levitas se desviavam. Eles terão uma parcela da parte reservada do país. Será a parte mais sagrada, junto do território dos levitas. Os levitas terão um território correspondente ao dos sacerdotes, com 12,5 km de comprimento por 5 de largura. A área total da parte sagrada será de 12,5 km de comprimento por 10 de largura. Nada se pode vender, trocar ou alienar da melhor parte do país, pois é consagrada a Hashem. Os restantes 2,5 km de largura ao longo dos 10,5 km são território profano pertencente à cidade, destinado a moradia e pastagens. A cidade ficará no meio. Essas são as dimensões da cidade. Do lado norte terá 2.250 metros. Do lado sul terá 2.250 metros. Do lado leste terá 2.250 metros. Do lado oeste terá 2.250 metros. A pastagem da cidade se estenderá 120 metros em direção norte, sul, leste e oeste. O resto do comprimento do terreno corresponderá ao território sagrado, isto é, o resto de 5 km para leste, de 5 km para oeste, paralelamente ao território sagrado, servirá como seu produto como alimento aos trabalhadores da cidade. Os trabalhadores da cidade, de todas as tribos de Israel, cultivarão este terreno. A área total medirá 12,5 km por 12,5 km. Na forma de um quadrado, separareis o território sagrado, junto com a propriedade da cidade. O resto pertencerá ao príncipe. Os terrenos de ambos os lados do território sagrado e da propriedade da cidade, ao longo de 12,5 km em direção leste, até a fronteira leste, e em direção oeste, ao longo de 12,5 km até a fronteira oeste, paralelamente às partes das tribos, pertencerão ao príncipe. Assim o território sagrado e o santuário do templo estarão no centro. Entre a propriedade dos levitas e a propriedade da cidade, entre o terreno dos príncipes. O que se acha entre a fronteira de Judá e a fronteira de Benjamim pertence ao príncipe. Os restantes das tribos. De leste a oeste estende-se o território de Benjamim, limitando com Benjamim. De leste a oeste estende-se o território de Simeão, limitando-se com Simeão. De leste a oeste estende-se o território de Isacar, limitando com Isacar. De leste a oeste estende-se o território de Zabulon, limitando com Zabulon. De leste a oeste estende-se o território de Gade. Ao longo do território de Gade, do lado sul, está a fronteira que vai de Tamar até as águas de Meriba de Gades. E, ao longo da torrente, até o mar Mediterrâneo.
Este é o país que sorteareis como herança entre as tribos de Israel. E estas são as suas partes. Oráculo de Adonai Hashem. Estas são as saídas da cidade. Do lado norte, que mede 2.250 metros, haverá 3 portas voltadas para o norte, chamadas pelos nomes das tribos de Israel: a porta de Ruben, a porta de Judá e a porta de Levi. Do lado leste, que mede 2.250 metros, haverá 3 portas: a porta de José, a porta de Benjamim e a porta de Dan. Do lado sul, haverá 3 portas, que mede 2.250 metros. Haverá 3 portas: a porta de Simeão, a porta de Isacar e a porta de Zabulon. E do lado oeste, que mede 2.250 metros, haverá 3 portas: a porta de Gade, a porta de Aser e a porta de Neftali. O perímetro da cidade será de 9 quilômetros. E o nome da cidade a partir desse dia será Hashem está lá. Bom, por hoje é só. Deixe seu like e se inscreva no meu canal. Encontro vocês no meu próximo vídeo. Shalom!